militante esquerdista foi preso pela Polícia Federal por ordem da CIA. A inteligência americana compartilhou investigações e ordenou a prisão para a Polícia Federal, e a Polícia Federal foi lá e obedeceu. Quando você tira essa camada de narrativa que fica em cima de tudo e de todas as instituições, e você deixa a instituição policial de um país cooperar com outro país e seguir os acordos já pré-estabelecidos, as coisas funcionam muito bem. E foi exatamente isso que aconteceu. E até esse exato momento não tivemos intromissão do Lula e nem da classe política brasileira que gera tanto ruído. Mas eu vou te fazer uma provocação e eu vou mostrar tudo o que aconteceu detalhadamente nesse caso. Mas eu quero te fazer uma provocação. Como que a CIA sabia sobre as pretensões desse indivíduo? Porque ele queria fazer algo ruim que eu vou te mostrar. Como que ela sabia? Porque ela tinha que estar investigando, tinha que estar acompanhando o Brasil. Esse cara mora no Brasil, ele não tem tanta interface assim nos Estados Unidos, então não faz sentido eles saberem. Por que que eles sabem? Porque o Brasil é relevante para os Estados Unidos e eles acompanham as coisas que acontecem aqui, porque o Trump tem pretensões de utilizar a América Latina em sua estratégia de geopolítica e também de projeção de poder externo. Essa é a plataforma do governo Trump. Simples. E nesse sentido, se você não acredita, a gente pode olhar, eu vou te dar alguns exemplos bem rápido aqui. Você percebe que ele está emprestando e incentivando a economia argentina no braço. Você pode prestar atenção que ele encheu de barco ali e vai dar arrasta para cima no Maduro. Ele está pressionando a Colômbia para se reajustar para a democracia. Tanto que foi liberto os ex-presidentes que estavam presos por, teoricamente, perseguição política. O STF da Colômbia começou a baixar a cabeça para o Trump. Ou seja, meus queridos, quando você faz essa união de fatores, e também teve a Bolívia, que eles converteram para a direita, quando você faz essa união de fatores, você percebe, caramba, tá tendo um ar diferente, está com alguma coisa sendo pulverizada aqui na América Latina. Quando você olha o que acontece na Malásia, o que aconteceu lá no Nepal, vários protestos, em Madagascar também, da geração Z, isso também advém de uma estratégia da CIA, se você considerar no passado que eles já fizeram isso, Primavera Árabe e tudo mais, que teve dedinho da CIA também, a gente entende que estamos tendo uma reestruturação de estratégia geopolítica e também de expansão e projeção de poder dos Estados Unidos para o mundo. Existem duas linhas que foram muito competitivas no início da gestão Trump, que ninguém sabia qual linha que seguiria. A linha 1 era, a gente só tem que pensar na gente, americano por americano, vamos crescer o máximo e se lasca o mundo. E a outra linha era, a gente tem que projetar poder, porque a gente é a moeda mundial e esse é um dos maiores ativos que a gente tem para conseguir manter o nosso crescimento. No início tínhamos o Grenell de um lado e o J.D. Vance, que é o vice-presidente de um lado, no lado de focar nos Estados Unidos e esquecer o mundo. E temos o Marco Rubio e outros personagens do outro lado para projetar poder. Quem ganhou? A projeção de poder. E essa é a realidade que a gente vive. Se você não tem essa ótica, você vai analisar tudo o que está acontecendo de forma equivocada, e boa parte da diplomacia brasileira e boa parte dos assessores do Lula não conseguiram entender o objetivo do Trump de projeção de poderes, não conseguiram entender isso, para eles não foi lógico, então continuam fazendo erros muito graves. E é daqui que a gente vai começar o vídeo. Então vamos começar com o pé direito. Eu preciso te convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e também reforçando para você que é o momento de aportar em dólar. 5,33 não está, caiu e ó, a última vez que eu mostrei estava 5,35, que é mais ou menos aqui, subiu para 5,40, agora está 5,33. Compre o dólar antes de subir. Eu sei que vocês gostam de comprar quando está mais caro. Todo mundo fica, se você olhar as buscas do Google, quando o dólar explodiu, bateu 6, foi recorde de busca. Todo mundo quis comprar dólar 6. Agora que tá 5,30, ninguém quer comprar. Então por isso que eu falo, adquira dólar, faça sua reserva. E se você não sabe nem converter o dólar e nem investir o dólar, adquira o meu e-book para você aprender a investir do zero. E eu tô falando para você comprar dólar, não é que o dólar vai subir amanhã nem nada disso não. Tô falando que isso é para sua segurança financeira, para caso o Lula consiga colocar o plano dele de colocar o Brasil nos beleléu, quebrar o país, você ter recurso para reconstruir tua vida, você ter um respaldo financeiro. Historicamente, o dólar é um bom investimento por si próprio, mas nem é isso que eu estou fazendo a proposta para você. Aprende a converter o dólar e depois investir esse dólar em ativos americanos, ou seja, você vai ganhar com a valorização do dólar sobre o real, já que o real tem muito mais inflação, e depois vai ganhar também com
a rentabilidade do seu investimento. Tudo isso eu ensino no e-book e aproveita que o preço é promocional. Depois que eu adicionar as aulas aqui dentro, esse preço vai ficar mais caro. Agora vamos começar com o pé direito. Primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é isso aqui, ó. Relação de Cláudio Castro com o PL muda após a operação no Rio. O que está acontecendo com a direita é muito triste, tá? A direita tá aparecendo cada vez mais rachaduras, o PL tá tendo briga no Sul, Eduardo Bolsonaro tá brigando agora com Nicolas também, tá tendo o Cláudio Castro, que em alguns momentos ele demonstra satisfação com o PL, outros momentos insatisfação, é um ativo relevante porque é governador de um estado muito relevante que estava sendo jogado pro lado antes da operação e agora vem pra cima, ou seja, se o PL vai dar atenção pra ele só agora, ele claramente entende que é por interesse. Ou seja, é um cara que não vai ter fidelidade ao partido, é um cara que se fizerem uma melhor oferta para ele partidária, o PL vai perder e o PL é o partido do Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro tinha que ter uma gestão mais eficiente, olha só. A popularidade angariada por Cláudio Castro com a operação da semana passada contra o Comando Vermelho levantou questionamentos entre liderança do PL. A dúvida se o governador, que sempre teve uma relação distante da cúpula, pode deixar a legenda. Castro sinalizou aliados que, apesar de já ter se sentido preterido em diferentes ocasiões pela legenda, vai permanecer no PL. A leitura que compartilhou com interlocutores é que deixar a sigla nesse momento poderia ser visto como uma espécie de traição, e seria exatamente. Mas isso aqui é uma incompetência do PL. O PL deveria se aproximar dos seus personagens relevantes. Ele é governador do Rio de Janeiro, já deveria ter uma posição mais relevante no PL, isso é um fato. O governador tem tido, no entanto, tem dito, no entanto, que sua relação com integrantes do PL mudou desde que a ação policial, ou seja, vieram puxar o saco dele porque ele aumentou a popularidade. Lamentável, uma péssima gestão social aí, gestão de relacionamento, de networking. Castro passou a ser procurado por uma série de parlamentares do próprio partido que antes ignoravam. Chamou atenção a mudança de postura dos membros da própria família Bolsonaro, como o senador Flávio Bolsonaro, que postou um vídeo com o governador, algo que raramente faz. Castro, no entanto, continua distante. Agora eu vou te falar aqui, ó. O Flávio postou um vídeo com o senador, algo que raramente faz. Qual que você acha que é o sentimento do governador? Qual que você acha que é o sentimento? Se um indivíduo que nunca falou com você, aí você fica famoso, ele vai lá e posta um vídeo com você. Qual que é o sentimento que você sente? Entendeu? Ou seja, ele tá falando que não vai sair, mas ele pode sair, porque o sentimento que ele deve estar sentindo não é bom. E aqui tem, ó, Castro continua distante do Valdemar Costa Neto. Como informou a coluna, em conversas reservadas, o governador avalia que se antecipou do ex-presidente e de seus filhos. Se emancipou do ex-presidente e dos seus filhos. E que tem força para fazer voo solo na disputa por vaga no Senado. Aí falou besteira, tá vendo? Mas por quê? O cara tá com gosto ruim na boca. Os caras se aproximaram dele só depois que a popularidade aumentou. Aí ele vai falar esse tipo de declaração mesmo. Eu entendo ele. Mas ele poderia não ter falado. Se ele fosse uma estratégia, ele não falar porque ele começa a criar uma rixa à toa. Aproveita os caras. Tem que ser também ter inteligência emocional, né? Ele entende que se o plano fosse concorrer ao Palácio do Planalto, ainda precisaria da família. Mas descarta entrar nessa disputa, ou seja, ele vai entrar para Senado. E esse negócio de descartar virar presidente, não acho que é real, tá? Ninguém descarta presidente. Aquele negócio, se passar o cavalo selado, ele vai pular em cima como qualquer indivíduo do Brasil, qualquer político, qualquer indivíduo não, qualquer político. Dito isso, vamos lá, olha só. Eduardo divulga post acusando Nicolas de querer se livrar de Bolsonaro. A rachadura dentro da direita cada vez aumenta mais. Eu imaginei que depois da operação a rachadura tinha diminuído. Pensa que essa aqui é a distância da rachadura. Tinha diminuído depois da mega operação e agora começou a aumentar de novo depois dessas colocações. Presta atenção. O deputado federal Eduardo Bolsonaro compartilhou na rede social X uma publicação que acusa o deputado Nicolas Ferreira de querer se livrar do ex-presidente Bolsonaro. A briga na direita que todos estão vendo é simples. Nicolas quer se livrar do Bolsonaro de vez. Ele está liderando uma dissidência e vários políticos mais jovens estão com ele. O problema? O de sempre. Temos que nos descolar do Bozo sem perder o eleitor. Eles querem continuar sendo eleitos pelos bolsonaristas, mas não querem mais prestar contas a Bolsonaro, afirmou o texto. Amigos,
Muito pouco inteligente essa colocação dele. Por quê? Porque, cara, por que ele anuncia isso? Isso aqui parece um ato desesperado de alguém tá perdendo base, tá perdendo poder. Se isso aqui for realidade, eu não vou falar que nem que é realidade que não é, eu não sei, eu não tô por dentro tão assim pra entender. A grande realidade, ele não deveria falar isso. É um erro de estratégia, na minha opinião. Essa não é a primeira crítica pública feita por Eduardo ao colega da casa. Em julho desse ano, o parlamentar disse que era triste ver que ponto que o Nicolas chegou. Já o relatório da Polícia Federal, que embasou o indiciamento do Bolsonaro e do filho Eduardo por coação, apontou que o deputado federal compartilhou com o pai críticas ao correligionário nessa mesma semana. Ou seja, tem até relação com a Polícia Federal, ou seja, quem que tá pavimentando essa briga? Quem que tá torcendo pela briga? É a esquerda. Basicamente, a gente tem risco de prejudicar muito o caminho pro Planalto, ou seja, o caminho pra presidência por causa desse tipo de racha, tá? O Nicolas não é um cara dispensável. O Nicolas não é um cara dispensável para a estratégia de comunicação dessa direita. Esse racha é pouco inteligente. O Eduardo deveria falar isso no privado, na minha opinião. Segundo a investigação, as mensagens foram enviadas em 17 de julho. Por meio do WhatsApp, Eduardo encaminhou 2 links do X, que, de acordo com a PF, remetem críticas ao Nicolas. Ou seja, meus queridos, simplesmente o que está acontecendo aqui é um racha que tá óbvio, mas a esquerda tá amplificando, tá pegando coisa da Polícia Federal. Porque a Polícia Federal liberou esses prints, não liberou algum print dele elogiando. Você acha que liberaria algum print elogiando? Provavelmente não, porque eles querem o caos e vão conseguir o caos. Se a direita não tiver um ponto, um elo de paz, quem seria esse cara? O Bolsonaro. Como tirar o elo de paz, que colocaria tudo na mesa e alinharia, tirar o cara porque o cara tá preso em domicílio, simplesmente você desorganiza tudo. Essa é a grande realidade do Brasil. A realidade é que a esquerda fez um projeto de separar as lideranças, de silenciar a liderança suprema, que era o Bolsonaro, e tá vendo toda a casa roer, porque todos querem o espólio do Bolsonaro. Essa é a grande realidade, tá? Eu queria até saber sua opinião, você concorda comigo ou não? Enquanto isso, em paralelo, os benefícios criados pelo capitalismo, pelo trabalho árduo, foram entregues a um esquerdista. Preste atenção nisso aqui. Mais ricos de Nova York estão com medo. A cidade vai ser governada por um communist. E também Socialism. Terrifying word. Vamos conferir os fatos. Zohran Mamdani É o prefeito eleito de Nova York que se define como socialista democrático, mas suas propostas econômicas são realmente tão radicais como dizem seus rivais? Vamos compará-las com o que já existe em outras cidades do mundo. I'll make buses fast and free. Várias cidades europeias, como Tallinn na Estônia, Dunkirk na França e Luxemburgo, oferecem transporte público gratuito. E apesar de Nova York ter alguns dos ônibus mais lentos dos Estados Unidos, o transporte ainda representa cerca de 19% dos gastos mensais de muitos moradores. I'll make childcare available to all New Yorkers at no cost. Nos países nórdicos, como Finlândia, Dinamarca e Suécia, as crianças têm acesso a creches gratuitas ou com taxas baixas. Em comparação, as creches de Nova York têm um dos custos mais altos dos... Qual que é a estratégia dele? Ele vai tributar os super ricos, como sempre, e para bancar todos esses projetos. Mas os super ricos estão deixando Nova York, vai tributar quem? Entendeu? É loucura, mais uma vez a ignorância tomando conta, aí vão ter uma experiência aposta e vão voltar para onde? Para a direita, que é esse o movimento cíclico que acontece em várias e várias sociedades e as pessoas não aprendem. Só aprende quando cai em um buraco muito fundo. Por exemplo, já aconteceu na Polônia, que eles foram governados pela União Soviética, ou seja, os países que foram de esquerda literalmente não voltam, mas os ignorantes que não foram, ou só foi muito no passado, os indivíduos já morreram e não passou esse conhecimento, voltam, que é o que acontece. Agora presta atenção como que o mundo é hipócrita, olha só. Simplesmente o Elon Musk fez. Aí o que é? Nazi. Aí o Mandami fez. O que é? Um herói. Isso aqui é a essência da ignorância. E tem um livro que é Teoria das Massas, Psicologia das Massas, que é um livro muito bom que fala exatamente sobre isso. O indivíduo em massa não pensa, ele é carregado. E aí acontece esse tipo de cena lamentável. Tanto que até hoje eu não ouvi ninguém dessa galera agradecendo o Trump sobre a paz de Israel e Gaza. Tá acontecendo guerra lá, que eu saiba, não tá acontecendo mais nada. E aí? Cadê o obrigado do Trump? Cadê a estátua dele? Cadê os protestos de agradecimento? Não tem. Silenciou. Cadê a mídia pautada falando? Você tem escutado alguma coisa de Israel? Ninguém fala nada. Por quê? Vamos sequenciar aqui. Agora tem essa vergonha lá na COP30. COP30 é outro negócio de vergonha. Esse Macron tem uma cara de besta. Então, só eu que acho que ele tem uma cara de bobo assim. Mas aí ficou lá com a cara de bobo, aí arranjou outros bobos ficar do lado dele.
É uma vergonha isso aqui. Mas isso aqui é a COP30. Mas a COP30 vai ficando mais interessante a cada momento. Presta atenção. Basicamente, a Janja fez um coquetel para os chefes de Estado. Mas os chefes de Estado não foram. A parte eu tô rindo, mas isso é ruim, né? Porque a gente pagou esse coquetel, entendeu? Ela, olha, eu vou receber todo o chefe de Estado. Fez o coquetel, não foi ninguém. Não foi ninguém do chefe de Estado. Deve ter nos pelegos lá, porque a comida tá tão cara lá nesse negócio, lá da COP30, que qualquer um vai nesse negócio só pra comer. A comida lá tá bizarramente. Isso aí é um somebody love. A galera tá sugando os gringos otários que vieram. Essa é a grande realidade. Perdoa o palavreado. Mas essa é a grande realidade. E aí, em paralelo, vamos olhar a realidade? Essa aqui é a realidade do país que tá sendo travada por essa ideologia pouco inteligente. Presta atenção. Um artigo, opinião do New York Times sobre o que a gente está vivendo aqui. Não sei se o senhor teve a oportunidade de ver, eu vou relembrar aqui para o nosso assinante também e contando para o senhor, o jornal dizendo que o presidente Lula adota ações controversas e, aspas, ameaça manchar a imagem do Brasil, porque, segundo o jornal, o presidente defende a exploração de petróleo na Amazônia, ao mesmo tempo em que busca reafirmar o Brasil como referência no combate à crise climática. Como o senhor reage a isso? Não é justo, André, porque... Mas sobre a exploração, essas duas coisas... A questão do petróleo, eu acabei de citar a Daran e acabei de citar a Saudi Aramco, que é uma empresa que vale 1,8 trilhão de dólares. Ela vale 18 Petrobras. E ela tem total condição de atender a demanda global. Se o Brasil não desenvolver suas potencialidades, e o Brasil, o grande potencial, a grande diferença do Brasil é que o Brasil é muito plural nas energias, nós vamos perder uma grande oportunidade de combater miséria e fome, que é uma realidade, infelizmente, ainda existente no Brasil. O petróleo não é uma questão de oferta, é uma questão de demanda global. Por isso, repito, o presidente Lula é coerente em defender que a transição energética deve se dar. O Lula não é coerente em defender porque ele fica falando coisas antagônicas, mas a argumentação dele tá certa. O Brasil tem que fazer isso. Você vai empobrecer o Brasil por quê? Porque a França queimou todas as reservas naturais deles, a Alemanha a mesma coisa, tá todo mundo ficando rico com as riquezas naturais. Mas o Brasil não, o Brasil não pode, o Brasil tem que ser coerente. Ah, uma vergonha. Destruíram tudo, vai na Europa, vê uma floresta na Europa, tem floresta em um destruíram, queimaram tudo, entendeu? E fizeram cidade e beneficiaram a população. A população tem uma qualidade de vida muito melhor do que o Brasil. O Brasil não, o Brasil tem que viver numa aula que fica... Não é? É uma vergonha isso, uma vergonha. E aí, beleza. Aí esses palhaços fazem esse tipo de coisa aqui, ó, que quem tá pagando é a gente que trabalha, ó, presta atenção. Imagine uma sonda que é alugada pela Petrobras e custa 4 milhões de reais por dia. 4 milhões de reais por dia, independente de ser usada ou não ser usada, simplesmente para ter ali a possibilidade de ser usada pela empresa. Bem, a Petrobras alugou uma sonda dessas, que é um equipamento muito tecnológico, de ponta, de uma empresa internacional, e colocou essa sonda estacionada no litoral do Amapá, no meio de agosto. Bem, essa sonda deveria, ou pelo menos no planejamento da empresa, poderia ser usada para o início dos testes para a prospecção do que existe de petróleo na chamada margem equatorial do Brasil, para descobrir o que tem lá, se de fato tem muito petróleo, se é petróleo de qualidade, como se imagina, se é numa quantidade igual, menor ou maior, e pode ser maior do que existe, por exemplo, hoje na exploração que já é feita pela Guiana. Essa sonda, desde agosto, está ali paradinha, esperando que alguém a utilize. Ou seja, já foi mais de 200 milhões essa brincadeira, entendeu? Mais de 200 milhões. Por quê? Porque o Ibama tá vendo se o sapo boi, que não sei o que lá, se tá funcionando, se não... Aí acabou, não vai evoluir, amigos. A gente tá copiando política da Europa, a gente tá copiando política dos Estados Unidos, mas a Europa e os Estados Unidos são países desenvolvidos. Lá não tem fome como tem aqui. Se você quiser ganhar dinheiro nos Estados Unidos, se você vai analfabeto do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos, esquece a questão de imigração, supondo que seja permitido. Você sai daqui para ser analfabeto nos Estados Unidos, analfabeto que você não sabe falar inglês, isso que eu quero dizer, não que não seja analfabeto em português também. E você quer trabalhar de cleaner, limpando casa, ou em construção civil, pintando parede, você vai conseguir, depois de algum tempo, e pouco tempo, 6 meses, você vai conseguir estar morando em uma casa razoável, boa, em comparação ao Brasil, casa de classe média alta. Você vai conseguir ter um carro bom, você vai estar conseguindo ter iPhone, você vai estar conseguindo ter tudo que você necessita em uma casa, você vai conseguir ter acesso à saúde, você vai conseguir ter acesso a tudo.
a tudo, simplesmente trabalhando 8 horas por dia aí, tirando o final de semana até, obviamente, e de forma árdua, só que vai ter que trabalhar nesse tipo de trabalho, cleaner, pintor, aqui no Brasil. Trabalha como pintor aqui no Brasil. Trabalha como uma pessoa que limpa a casa, você vai ter acesso a uma casa de classe média alta? Não vai. Essa é a grande realidade, não vai. E aí, você quer pegar as políticas desses países que já exploraram tudo que eles tinham que explorar para aplicar no Brasil. Eu terminei de ler esse livro aqui, muito bom, por sinal. E ele fala a diferença entre, no momento atual, os Estados Unidos e Europa e a China. A China é um país de engenheiro. A China é um país que construiu mais malha ferroviária do que... Vou mostrar aqui um exemplo, tá? Nem ia mostrar isso aqui, mas eu vou mostrar. Olha só. Esse aqui, basicamente, é a China. Ó, olha a China aqui, a diferença da China. Esquece, não tem como. Não tá compartilhando? Agora vai compartilhar. Aqui, ó. Esse aqui é a China. Olha a China. A China em 2008. Isso aqui é a malha ferroviária da China em 2008. Essa aqui é a malha ferroviária da China em 2020. Entende o seguinte, a China é muito maior que o Brasil. Aí deve caber uns 2 Brasis na China. E olha quanto eles construíram. Aí eu te pergunto, até quando vai durar essa malha ferroviária? Para sempre. Vai ser séculos e mais séculos de indivíduos se beneficiando disso aqui. É um legado que se constrói quando você investe em infraestrutura, que você torna as gerações futuras ricas. Por isso que um dos motivos que a Europa é rico, um dos motivos que os Estados Unidos é rico. E esse é um dos motivos que a China cada vez se torna mais eficiente em comparação aos outros. Porque quando a Europa está travada, porque vai ver se a barata branca vive em tal túnel para fazer um metrô, eles estão penetrando que se lasque a barata branca. Quando os Estados Unidos constrói uma usina nuclear custando 30 bilhões de reais e demorou 11 anos para ficar pronta, 11 anos ou 7 anos, 10 anos, não lembro exatamente, sendo sincero, levou 30 bilhões, a China levou acho que 10 anos para construir 11 usinas por 30 bilhões de dólares também. E aí eu te pergunto, quem é que vai estar melhor no futuro? Eles vão ter essas usinas rodando, vai ter uma malha ferroviária que você, o custo de manutenção é muito mais baixo do que fazer, ou seja, vai se beneficiar para o resto da vida do patrimônio legado que foi construído. Consegue compreender por que o investimento em infraestrutura é muito crucial para você evoluir uma sociedade? Enquanto a gente fica nessa balela de meio ambiente, não estou falando para não ter nada, mas você não pode travar e ter um custo de 250 milhões para você ver se o peixe-boi vai se lascar ou não. Quando o negócio é transformacional no país, como por exemplo pode ser a exploração na Guiana ali em Amapá, você tem que fazer e tomar o risco. Se der ruim, você vai ter dinheiro para pagar porque você está fazendo uma mega operação que vai transformar o PIB do país. Vai transformar aquela região. A Guiana cresceu 30% ao ano. Ou seja, você está privando a população daquela região de saneamento, de qualidade de vida, para salvar o peixe-boi branco. Quem conhece peixe-boi branco? Estou dando um exemplo aleatório de peixe-boi branco, mas é para um animal específico. Que a gente nem sabe a função. Ah, mas os corais, beleza. Então você vai matar criança e toda uma população, você vai limitar o futuro por causa do coral. Ninguém fez isso. Rússia não está fazendo isso, Emirados Árabes não fazendo isso, Estados Unidos só se tornou Estados Unidos porque não fez isso, Europa não fez isso no passado, aí a gente tem que fazer. A população deles vive em evolução, a nossa vai viver na pobreza. É, totalmente coerente. Seguindo, presta atenção nisso aqui, ó. Desembargador é condenado por usar processo para se vingar de ex. Por que isso aqui é revoltante? Porque esse desembargador ele não vai perder e vai ser preso, ou ele vai perder o concurso dele. Ele simplesmente vai ser aposentado e você vai continuar pagando. Pelo que eu sei, juiz é assim. Eu suponho que o desembargador também seja. Nos autos, o desembargador anexou relatos sobre a vida privada e acusações contra a ex-mulher. Loucura isso aqui. Isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. Esse cara tem que ser punido. Vai ser punido? Provavelmente não vai ser punido, né? Ó, Justiça Federal Brasileira condenou o desembargador federal Evandro Reis ao tribunal por litigância de má-fé ao entender que o uso da ação popular é instrumentada com o objetivo de perseguição e para fins pessoais contra a ex-mulher e pedido de indenização milionária em benefício próprio. Ele pediu indenização de 1,5 milhão para a mulher em benefício próprio. Isso aqui é uma vergonha, meus amigos. Isso aqui é uma grande vergonha. Mas vamos dar sequência que agora a gente vai para a cereja do bolo. Presta atenção no que está acontecendo agora. Presta atenção na questão do Bolsonaro. Em seguida, a gente vai para o caso da ordem que veio da CIA para a Polícia Federal aqui no Brasil. O julgamento da trama golpista no Supremo está na reta final. Vão começar a serem julgados os embargos, que são os recursos ali das defesas. Eu queria trazer aqui alguns bastidores, primeiro da turma em torno do ex-presidente Bolsonaro em relação a esses embargos. Já contei algumas vezes que eles não têm expectativa de reversão
desse julgamento na primeira turma ou que esses embargos sejam aceitos, né? Eles trabalham agora com a expectativa de que eles possam pedir uma revisão desse julgamento lá na segunda turma, para onde se muda também o ministro Luiz Fux, também um fato que a gente já trouxe aqui. Qual que é a grande preocupação hoje? Se o ex-presidente Bolsonaro vai ou não para a prisão. Eu não estou falando de prisão domiciliar, estou falando de prisão como a Superintendência da Polícia Federal. Já trouxe aqui também esses elementos de que a PF já preparou uma sala especial ali para caso de o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo decidirem que ele tem que ir para uma prisão ou para o complexo da Papuda. Essa é a grande preocupação. Agora eu vou trazer algumas informações do que dizem as fontes no entorno da polícia, investigadores e também integrantes do... Eu não sei se eles vão enviar o Bolsonaro pra Papuda e depois ele vai sair, não. Talvez isso não aconteça por pressão internacional. Entenda que o Eduardo se reuniu com o Grenell, que foi o cara que ligou os dois. Eu acho que o Grenell deve ter uma influência no governo Lula. No judiciário. Se o Supremo decidir repetir o padrão do Collor, do caso do ex-presidente Collor, Bolsonaro vai fazer uma espécie de escala na prisão. Por quê? Porque o Collor hoje está cumprindo prisão domiciliar, mas antes ele foi preso quando ele chega ali em Maceió, no final de abril, e só depois, quando a defesa dele pede ali a prisão domiciliar alegando questões de saúde, ele vai para casa. Isso foi começo de maio. Então, na avaliação de integrantes do bolsonarismo, isso deve acontecer com o Bolsonaro, e na avaliação de integrantes da polícia, porque eu conversei também, se o Supremo ele seguir esse padrão. No Supremo, o que me dizem é que essa decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes, é claro, mas que esse sim seria um padrão. Então, primeiro ele vai, depois a defesa pede e aí ele vai para uma prisão domiciliar. Então, esses são os bastidores do momento a respeito do caso do ex-presidente Bolsonaro. Não sei, tá? Não sei. Eu entendo que esse é o bastidor, eu entendo que isso é o que a mídia quer que a população acredite, mas eu não sei se vai chegar a esse ponto. E aí, venho até isso aqui para corroborar com a minha visão. Presta atenção no que aconteceu, ó. O Distrito Federal fez hoje uma operação contra um homem de 32 anos, suspeito de ameaçar o presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, e outras autoridades americanas. Segundo a investigação, ele chegou a tentar entrar na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Provavelmente estava surtado, achou que o Trump estava na embaixada e acabou sendo contido. Na casa dele, em Goiânia, os agentes apreenderam cadernos com anotações sobre como entrar ilegalmente nos Estados Unidos e uma parede com frases em inglês de tom violento. O caso foi denunciado pelo Serviço Secreto Americano. Aqui do Distrito. O caso foi denunciado pelo Serviço Secreto Americano. Ou seja, existe uma conexão clara entre os Estados Unidos e a Polícia Federal, entendeu? Ou seja, a CIA americana, a inteligência americana, está de olho no Brasil, como eu já falei isso várias vezes. Isso aqui é um sinal claro disso. Ah, mas é um ponto isolado, isso não tem efeito político. Não tem efeito político, mas como que você acha que esses caras chegaram nesse cara? Eles estão de olho, eles estão analisando. Aí alguma coisa acendeu alerta vermelho, isso aqui eles compartilharam com a Polícia Federal. Entendeu? Ou seja, eu acredito que nas eleições de 26 pode vir muito mais coisa interessante para abalar a República. É muito provável que isso aconteça. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quiser se proteger desse governo manicômio, entra no... adquire o e-book investindo em dólar para você aprender a investir em dólar do zero. E também entra no grupo do WhatsApp para você sempre ficar informado, e lá eu mando áudios exclusivos. Um abraço e até o próximo vídeo.